Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Eu vou estar trazendo aí a pedido de vocês, os inscritos, o vídeo do canal do Grid Animes, Diablo vs Dry Crimson. Quem ganharia rinha de demônio primordial em Tensura? Tipo, essa aqui é uma batalha de nível, tipo, não tem como determinar o patamar dessa luta. Afinal, são dois demônios, tipo, poderosos, tipo, ai, não tem como determinar o quão incrível eles são e quão poderosos de fato eles são. Então são dois seres que transcenderam com um patamar muito elevado de força. Então eu fico aqui na dúvida, mas eu já sei quem que provavelmente ganha. Afinal, tipo, já vi tantos resumo, tantos vídeos que eu vi em questão de dos dois de qual provavelmente vai vencer, né? Olha, eu acho que os dois têm o potencial de ter um empate. Não tenho dúvida de que os dois têm o potencial de ter uma bela luta e um empate. Mas, dadas as circunstâncias que aconteceu no anime, nas light novels, já dá pra entender quem tem a vantagem nessa luta. Mas bora lá, vamos tirar essa dúvida da cabeça. E se eu quebrar a cabeça depois, eu falar no final do vídeo. Muita Bora! gente me pergunta nos comentários quem ganharia? O Guy Crimson, o Lorde das Trevas, o Lorde Demônio mais antigo e mais forte de todos, ou o Diablão, o Primordial Preto que se tornou um deus demônio no final da obra? O Guy ganharia do Diablo mesmo depois que ele se tornou um deus demônio? Entre eles, quem é mais forte e tudo mais? Então vocês pediram e eu trouxe. Vamos fazer uma rinha entre dois demônios primordiais de Tensura, e se vocês gostarem, eu posso trazer uma rinha entre outros primordiais, porque essas rinhas são bem legais de se fazer. E aproveita que você está aqui, se inscreva se não for inscrito ainda, ativa o sininho para não perder a notificação ou lançamento, vire membro se você puder, porque virando membro você vai ter essa vídeo exclusivo sobre comentários dos animes da temporada, além de algumas recomendações que eu faço do fundo do meu coração. E se você está feliz por eu trazer essa rinha e você poder saber qual deles é mais forte, dá o seu like aí para apoiar o vídeo e já escreve aqui nos comentários em quem você está apostando. Pode apostar o quanto quiser e depois comenta se quem ganhou era quem você esperava. Nós sabemos que o Quem eu Diablo espero e o que Guy ganhe já são tá os mais meio que fortes óbvio. primordiais há muito tempo, como mostrado quando o Guy tem Ren e Misery sob seu comando e elas são totalmente subservientes a ele. E o Diablo deu um trataço na testarossa carreira e última antes de levar elas para conhecerem o Rimuru Tempest pela primeira vez. E na verdade a relação desses dois é muito profunda. Na época em que os dois ainda estavam no inferno, antes do Guy ir para o mundo comum, ele e o Diablo estavam sempre lutando entre si e nenhum encontrava vitória. Ambos são demônios invictos que empatavam quando lutavam. E já que empates não são derrotas, eles nunca tinham perdido um para o outro. É claro que isso tudo mudou quando o Diablo decidiu parar de buscar pela força, porque lutar ficou chato. Eles derrotavam qualquer um que ficava em seu caminho facilmente como se fossem insetos. Eles estavam no ápice de poder. Por que ele iria lutar ainda mais depois disso? Ele já estava no topo, ele não precisava de mais uma evolução. Então ele se focou em fazer outras coisas, e assim ele ganhou sua fama de ser peculiar entre os outros demônios. E ao contrário do Diablo, o Guy não parou de buscar a força e continuou lutando e lutando até que ele decidiu ir para o mundo físico porque ele estava entediado. E lá ele aniquilou tanto a nação que o convocou quanto a nação que era para ser o alvo da convocação. E com isso ele juntou almas o suficiente para se dar um nome, Guy Crimson, e evoluir para o primeiro verdadeiro Lorde Demônio do Um mundo. dos Assim, mais sendo o primeiro poderosos demônio a lords. evoluir para um Demon Peer e ascendendo ao topo de todos os outros demônios, sendo o mais poderoso dentre todos eles e ainda ter uma habilidade final. Claro que isso não foi o suficiente. Para provar a força dele, ele ainda deu nome a duas primordiais, Ren e Misery, o que causou a evolução delas para Demon Peer e elas continuaram seguindo o Guy a partir dali. E claro que o Guy não parou por aí, ele até mesmo desafiou o Véu da Nava naquela época. Claro que ele perdeu para o dragão, era impossível o Guy Ao ser ganhar mais do dragão poderoso. estelar, do rei Tá dragão louco, né, estelar, mano? Véu da Nava, era Mas ainda impossível, assim, mas né? ele Um ainda feito e desafiou, tanto, né? e Por depois que desafiar. perdeu para o dragão, ainda virou o mediador do mundo de Tensura. Ele ganhou essa tarefa super importante de manter o equilíbrio de poderes do mundo para que o mundo não seja destruído, e assim, ficou assim por mais de 2000 anos. E mais de 2000 anos depois que o Guy voltou a esse mundo,
quem chegou a hora? Chegou a hora do Diablo aceitar a convocação e vir para esse mundo onde o Rimuru está e ganhar seu nome, assim como seu corpo físico, e evoluir com sucesso para um Demon Peer, onde mais tarde ele evoluiria para um verdadeiro Lorde Demônio com a ajuda do Rimuru e, claro, despertaria sua habilidade final também. Mas é aí que tá a questão, o Guy ainda é mais forte que o Diablo, mesmo depois que o Diablo evoluiu para a mesma posição que ele. Sim, o Guy passou os últimos 2000 anos com as suas coisas, enquanto o Diablo não buscou nem um pouco por força. Isso reflete ao fato do Guy ter 3 habilidades finais, mesmo que 2 sejam cópias geradas a partir de sua própria. Ele pode não ter saído lutando indiscriminadamente, mas ele ainda se fortaleceu. Além, claro, quanto mais demônios vivem, mais fortes eles ficam. O Guy foi capaz de derrotar facilmente o Leão e derrotar Belzard, o dragão verdadeiro, além de empatar com Milin em uma luta de 7 dias e 7 noites, enquanto os dois usavam habilidades finais. E o Diablo não é alguém com essa capacidade. Bom, no fim da obra ele poderia até ter esses feitos, mas após se tornar um Lorde Demônio, ele ainda não tem. Essa luta não vai contar com magias, porque como demônios, a magia é o ponto forte deles, mas eles são primordiais, então uma luta entre magias proibidas entre eles não daria em nada, porque ambos são primordiais, ambos são demônios com super magias e ambos saberiam como simplesmente parar de ser afetados por essa magia, então não vai ter magias nessa rinha de primordiais. Mas aí vocês falam, mas o Diablo se tornou um deus demônio, o Guy ainda é mais forte que ele, mesmo assim? O Diablo se tornando um deus demônio é uma espécie de espírito demoníaco de mais alto nível, que seria o deus demônio, que está no nível dos dragões verdadeiros e grandes lordes demônios e semideuses. E bom, sabemos que o Guy já derrotou dragões verdadeiros e semideuses, então por que apenas por espécies o Guy sim é capaz de derrotar o Diablo? Se ele já derrotou um dragão verdadeiro e um semideus, um deus demônio que está no mesmo nível que eles, ainda assim é alguém que ele é capaz de derrotar. E outra, além do Diablo ser o único oficial a ser mencionado como um deus demônio, considerando seu poder, o Guy pode sim evoluir para um, se assim ele quiser. Ele não é trouxa, ele pode sim fazer tais coisas. E na habilidade final do Diablo, quando ele cria um mundo imaginário de ter todo o controle sobre o que acontece lá dentro, pode sim ser uma vantagem para ele. Lá dentro ele pode assim acabar matando ou dando muitos danos ao Guy. Mas aí é que tá, dependeria se ele fosse capaz de conseguir enviar o Guy para o seu mundo imaginário. E se o Guy fosse capaz de copiar sua habilidade com Nodens, assim como ele fez com Leão e Milin, ele poderia usar seu próprio mundo imaginário contra o Diablo. E mais, não adiantaria uma batalha de apenas ataques físicos como primordiais podem fazer, porque eles são monstros. Porque o Guy pode prever os movimentos do inimigo com clarividência, algo que o Rimuru tinha antes de se tornar a previsão do futuro que ele tem. E tem um poder que acabaria com o Diablo de vez, além da clarividência. O Guy pode parar o tempo. E quando o assunto é mexer no tempo, as únicas pessoas com propriedades que podem se opor a ele são o Rimuru, por causa da Ciel, a Chloe e a Xion. A Chloe porque ela tem o Yogg-Sothoth Hordes e a Xion por ter sua habilidade final, que é capaz de fazer sua vontade de estar em primeiro lugar mesmo com o tempo parado. As magias de Diablo não funcionariam no Guy, da mesma forma que as magias do Guy não funcionariam no Diablo. Uma luta de ataques físicos seria vantajosa para o Guy por sua clarividência e poder parar o tempo. Uma luta de habilidades finais seria vantajoso para o Guy também, e de qualquer forma, o Guy é superior ao Diablo. O Diablo é sim um dos personagens mais fortes da obra, pessoal, mas é que o Guy sempre esteve na frente dele desde que ele escolheu parar de perseguir a força, e quando ele voltou a perseguir a força, foi tarde demais para recuperar o atraso. Mesmo com a ajuda de Rimuru para evoluir mais rápido e ficar mais forte, o Guy ainda está na frente do Diablo, e isso é um fato. Mas, e aí? Você esperava que o Diablo pudesse vencer essa rinha? Comentem nos comentários quem você achava que ia ganhar essa trocação insana desses demônios que parece até que rinha de galo. E eu sempre soube a verdade, eu sempre soube que o Guy é superior ao Diablo, e é meio chato isso, mas é uma verdade inegável, pessoal. Porque o Diablo sim é forte pra caramba, mas ele não é intransponível. E pra quem não sabe, esse negócio de Deus Demônio, o Deus Demônio dele, a raça Deus Demônio dele é uma raça que é uma espécie de espírito demoníaco de mais alto nível, que é a mesma coisa que o Benimaru, por exemplo. O Benimaru se tornou um espírito de fogo de alto nível, e ele se tornou um semideus, ou seja, se o Diablo
fosse invencível porque virou um deus demônio, o Benimaru seria invencível porque ele se tornou um semideus, entenderam? Então não é porque eles são espécies de alto nível, no nível de dragões verdadeiros, que eles são intransponíveis, que são imutáveis. Não. O Gai já derrotou dragões verdadeiros e semideuses, então ele consegue sim derrotar um espírito demoníaco de mais alto nível, como o Diablo. Então isso é tudo que eu tinha pra falar hoje. Comentem aqui nos comentários sugestões para novos vídeos. Assistam o vídeo de Rimuru vs Anos que eu fiz lá. Não, vão lá, dá uma... É. Caraca, tipo, era óbvio que eu já sabia também quem que venceria isso aqui. Eu queria que fosse o Diablo, mas fazer o que? A gente pode gostar do personagem, mas a força dele em si nem sempre vai ser superior a todos os personagens, né? Ele é considerado como um dos mais fortes do mundo, isso não tem dúvidas. Ele tá lá em cima, o patamar dele tá junto com os tops lá em cima. Então, em questão disso, ele não decepcionou, né? Porque ele chegou a acompanhar a turma. Então, em questão de força, ele tá lá em cima com os top. Ele estaria entre até os top 10 dos mais fortes do mundo de Tensura. E isso é um feito absurdo. Pra você ver a quantidade de personagens que tem nesse anime, que são fortes pra caramba. Ele tá entre esses 10 já é uma coisa absurda, né? Pro Diablo. Então eu já sabia que Guy já seria mais poderoso, porque eu já acompanhei a história do Guy e a do Diablo. Então eu vi os caminhos que cada um seguiu. E eu vi o quão poderoso o Guy Crimson se tornou, cara. O cara se tornou um ser, nossa, num patamar, escalas, nossa, não tem como determinar. O único que superou ele, se for de acordo com o vídeo que eu assisti, teve duas pessoas que conseguiu superar o Guy. Tirando os dragões verdadeiros, tá? Tipo, os dragões verdadeiros estão abaixo dele, tirando o véu da Nava, né? Mas, tirando o véu da Nava, os dragões verdadeiros estão abaixo do ele. Então, tipo, se for de acordo com essa lista que eu vi, eles estão entre os top 3. Os top 3, então, tipo, estaria o Rimuru, né? O Guy e o... Eu não posso falar, né? Ah, mas já contei tudo aqui no vídeo, já dei spoiler de tudo. Então, é o top 3, se for de acordo com o vídeo. Ah, eu não sei se é de fato isso. Seria Rimuru, o Yuki e o Guy Crimson. Essa seria os 3 mais fortes do mundo de Tensura. Porque o Véu da Nava já não existe mais, né? Então não tem como mais determinar o Véu da Nava, né, nessa lista. E os dragões verdadeiros tudo abaixo deles. Então dá pra ver o patamar de força que o Guy tem, né? Então não tem como. Então eu já sabia o resultado óbvio dessa batalha. Mas a gente sempre quer que o nosso preferido ganhe, mas a gente tem que aceitar às vezes. Mas então é isso, pessoal. Valeu por quem acompanhou até agora. Se gostou, só curtir, se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo, uma música pra mim estar reagindo, beleza? Vou indo nessa, falou, até a próxima e fui.